Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém? Irmãos, vamos colocar de pé, por gentileza, para nós fazer uma oração. Noite de alegria, noite que estamos aqui para adorar e glorificar o nome daquele que é poderoso para fazer tudo e mais que nós imaginamos. Senhor Jesus, nosso Senhor, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença para Te agradecer, Senhor, imensamente pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Vem, Senhor, nessa noite estar conosco, falar aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, que saímos daqui modificado, diferente do que entramos, que deixamos todos os problemas lá fora, Senhor, e vamos nessa noite, Senhor, ouvir a palavra, empenhar, Senhor, no amor de Deus. Estar na Tua presença, Senhor, é um privilégio. Que o Senhor venha nessa noite, Senhor, abrir os corações, Senhor, para que ouça a Tua palavra, e que todos que estão aqui, Senhor, aqueles que estão assistindo nas lives desta noite, em todos os lugares do mundo, que esteja atento os ouvidos para aprender de Ti, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nessa noite, Senhor, falar com cada um. Vem, Senhor, nos dar direção, abrir as portas, nos endireitar o nosso caminho, para que nós andamos na Tua presença, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Podemos assentar, irmão, equipe de louvor. Aleluias. Ministério de Louvor e Adoração Alto da Glória cumprimenta a amada igreja na paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor também àqueles que nos acompanham através das transmissões. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir a um culto de louvor e de adoração debaixo do poder do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus com o hino da nossa harpa cristã de número 243. Ao abrir o culto, que nesta noite todos nós estejamos preparados para termos um encontro com o Espírito Santo, através do louvor, da adoração e da palavra de Deus. É noite em que nós somos privilegiados para estarmos aqui, e nada mais justo do que extrairmos o nosso melhor para Jesus, porque Ele merece. Amém? O hino de número 243. Vamos adorar a Deus. Vamos extrair o nosso melhor para Jesus Cristo. Aleluia. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isso. Gozaremos em Tua face, ó Cordeiro
Amados, o hino de número 77. Vamos adorar a Deus com o hino da nossa harpa cristã de número 77. Bendito seja o nome do Senhor em todo o tempo. Aleluia. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Corações transbordam de pesar, dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus no contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em Salvador. Queres tu com Deus a comunhão me ter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia. Amados irmãos, nos coloquemos de pé em nome de Jesus. Se você pode, abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 16. Versículo de número 20. Provérbios, capítulo 16, versículo 20. Aleluia. Meus irmãos, é noite de palavra, é noite de aprendermos mais um pouco da palavra de Deus, das promessas que o Senhor tem para nós. E eu quero te convidar, se você não tem a tua Bíblia, nos acompanhe nos slides, mas não fique de fora da palavra do Senhor, que diz assim: o que atenta prudentemente para a palavra prosperará, e feliz é aquele que confia no Senhor. 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumenta esse saber. Aleluias. Meus irmãos, só prospera aquele que está atento à palavra de Deus. Só prospera e acredita na promessa do Senhor aquele que atenta à palavra de Deus. Só cresce na vida se nós atentarmos para o que a palavra nos ensina. E a palavra nos ensina que nós devemos diminuir na presença do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus cresça. Pode vir lutas? Pode. Vai vir problemas? Vai vir tribulação? Sim. Vai vir tempestades? Quem disse que não vai vir? Vai vir sim. Mas o Senhor nos deu uma promessa, que Ele nos deixaria o Consolador até que Ele voltasse.
e Ele tem consolado, Ele tem confortado as nossas vidas. E é nesta noite que nós estamos aqui para poder levar os nossos problemas para Deus, entregar nas mãos dEle, para que Ele possa trazer a provisão, para que a provisão da parte dEle possa ser cumprida nas nossas vidas, que nós estejamos atentos à promessa do Senhor. Se você pode, mão de profeta, mão de profetisa aí para cima, aquele que acredita no poder da vitória, aquele que acredita no poder da oração. É noite, meu irmão, de aprendermos mais um pouco da oração, esse contato que nós temos direto com o Espírito Santo de Deus. Se você pode, fecha os teus olhos, fala com Ele nessa noite. Jesus querido, Senhor nosso Deus e Pai, Deus de toda a terra, Deus de todo entendimento, Senhor, a tua igreja nesta noite, Senhor, separa o teu tempo para poder te adorar, para poder te buscar, para poder aprender mais de ti. Senhor, nesta noite, Jesus, vai preparando o nosso íntimo, a nossa alma, porque nós estamos aqui, Jesus, para declarar que tudo aquilo que não presta, que tudo aquilo que é de origem maligna, que tudo aquilo que queira roubar a nossa atenção da tua presença, que tudo aquilo, meu Deus, que está tentando tirar, meu Deus, a alegria, meu Deus, o aquecimento da tua palavra, possa cair por terra em nome do Senhor Jesus. Deus, tira toda a frieza espiritual e aumenta em nós, meu Deus, o desejo por tua palavra, o desejo de estar em contato contigo, através da oração, através da adoração. Nesta noite nós oramos, Pai, pois nós cremos em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Diz assim, ó: eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Diz: eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Diga: eu vou entregar, diz pra Ele, entregar meus problemas pra Deus e abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. É somente para aquele que acredita. Diz: eu creio no poder da oração. Diga: eu vou levar os meus problemas, eu vou levar meus problemas pra Deus. Diga: entregar os meus problemas, entregar meus problemas pra Deus. Então declara: abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Declara nesta noite, aleluia: eu creio no poder da oração. Eu creio no poder, a brasa viva do altar, o incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Diz aí: vou levar meus problemas pra Deus. Só aquele que acredita canta, vai. Entregar meus problemas pra Deus e abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Diz: eu creio no poder da oração. Só a igreja. Vou levar meus problemas pra Deus. Isso, entrega pra Jesus nessa noite. Entregar meus problemas. Senhor, nós vamos entregar tudo pra Ti, Jesus. Aleluia. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos,
pois eu creio no poder da oração. Diz: eu creio, eu creio, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Sim, eu creio no poder da oração. Se você crê no poder da oração, meu irmão, aplaude esse Deus, aleluia. Pastor Melo, Deus abençoe. Irmãos, vamos fazer uma oração e eu vou passar a palavra ao preletor dessa noite, nosso querido e amigo pastor Tiago, mais conhecido por Tiaguinho, pastor Tiaguinho. Senhor meu Deus, mais uma vez nós te pedimos para que venha, Senhor, sobre a vida do pastor e traga, Senhor, as palavras que nós precisamos de ouvir, as tuas palavras, Senhor, que vem, Senhor, levar a cada um de nós ao encontro contigo, Senhor, que o Senhor vem nos preparar para a salvação, Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Pastor Tiago. Obrigado. Meus irmãos, com expressiva alegria, eu quero cumprimentar a todos os presentes, os nossos irmãos que estão acompanhando através desta live com a doce paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos fazer uso da palavra de Deus? Sei que alguns já sentaram. Pegue a sua Bíblia, por favor, se possível. Abra comigo na carta de Paulo aos Efésios, texto este que não conseguimos falar na última terça-feira que estivemos aqui, ficamos presos em João 14:13, graças a Deus, mas hoje com certeza falaremos sobre Efésios 3, tá bom? Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14... Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Assim está escrito: por esta razão dobre os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, por favor. Meus amados, quando recebi a convocação do pastor Maurício, no domingo à noite, só vi após chegar em casa, estávamos retornando de um compromisso, e muito, Deus te abençoe, meu amado, muito me alegrei,
pela oportunidade ímpar que o Senhor mais uma vez nos concede de estarmos juntos aprendendo da palavra de Deus. Como já salientou o pastor Júnior, nós vamos falar um pouco mais sobre a oração. Na última terça que nós estivemos aqui, só a título mesmo de informação, quantos irmãos estiveram naquela terça aqui, há 15 dias atrás? Obrigado pela manifestação. Nós falamos um pouco sobre o prelúdio, a introdução, os passos que Jesus ensinou acerca da oração. Hoje nós vamos falar sobre uma dentre tantas orações que carinhosamente o velho apóstolo, conhecido precisamente como Paulo, fizera nesta carta aos Efésios. A título de informação, só nesta epístola, Paulo faz duas orações. A título de referência, para quem deseja tomar nota, a primeira oração está no capítulo 1, a partir do versículo 16 a seguir, por volta do versículo 19 até o versículo 19, é a primeira oração de Paulo, onde Paulo vai orar para que nós alcancemos o conhecimento, ou a iluminação acerca da pessoa de Cristo. Esta segunda oração, que vou me ater para falar dela logo mais, eu preciso fazer algumas observações que considero importante sobre esta epístola aos Efésios. A primeira delas, a carta aos Efésios, ela faz parte de um conjunto de cartas conhecidas como cartas da prisão. Já te explico por que elas são denominadas cartas da prisão. Vou repetir. A carta aos Efésios faz parte de um conjunto de cartas conhecidas como cartas da prisão. Quais são elas? A carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses e a carta a Filemon. Estas 4 cartas foram escritas por Paulo, enquanto Paulo esteve na sua primeira prisão, que nós conhecemos como prisão domiciliar, que se deu entre os anos 59 a 61 depois de Cristo, onde por 2 anos ele esteve preso, guardado pela guarda pretoriana. O que é a guarda pretoriana? É um conjunto que reúne 16 mil soldados. Era a guarda do imperador. Estudiosos concordam e afirmam categoricamente que nesses 2 anos Paulo falou da pessoa de Cristo para esses 16 mil soldados. Eu fico imaginando, pastor Melo, como é que um homem sozinho em 2 anos consegue evangelizar 16 mil pessoas. Aí a pergunta que não quer calar e já começa doendo no pregador: quantas pessoas nós temos evangelizado no decorrer da nossa vida cristã, né? É uma pergunta para nós refletirmos. Uma segunda consideração que faço sobre esta carta aos Efésios: ela é conhecida como a rainha das epístolas. Ela é conhecida como a princesa dos escritos paulinos. Uma informação importantíssima acerca desta carta: das 13 cartas escritas por Paulo, a carta aos Efésios é a única carta que não tem um cunho doutrinário prático. O que é isso? Onde Paulo vai firmar doutrinas ou ponto doutrinário para ser observado, como em Romanos, como em Gálatas, como em outras demais missivas ou cartas. A carta aos Efésios, ela é conhecida como a preciosa ou a rainha das epístolas por causa dos assuntos extraordinários que a mesma trata. Por exemplo, a carta aos Efésios vai tratar sobre o mistério da igreja, o mistério da dispensação. É a única das demais cartas que dá mais ênfase a 2 assuntos extraordinários da nossa teologia. Quais são eles? Eclesiologia, a doutrina da igreja, e também soterologia. E só para descontrair um pouco, quando ministro para jovens, alguns jovens me perguntam: pastor, soterologia é a doutrina do solteiro? Não tem nada a ver. É a palavra grega para salvação, sóteros, de onde se deriva soterologia, a doutrina da salvação, onde Paulo vai falar com muita propriedade sobre esses 2 assuntos, sobre o mistério da igreja e também sobre a bênção da salvação. Só para te contextualizar, o capítulo 2 fala propriamente sobre este assunto, o assunto da salvação. Esta carta, ela é tão magnífica porque
de todas as igrejas que Paulo fundou, esta foi a igreja com quem ele mais se relacionou. Paulo fundou esta igreja por volta do ano 56 a 57 depois de Cristo. Para você encontrar mais ou menos as informações que vão te situar quando Paulo esteve em Éfeso, é só você ir a Atos 18, em Atos 19 dá a sua fundação, e por volta do capítulo 20 a 21, ele volta novamente a Éfeso pela terceira vez, onde ele preferiu passar 2 anos em uma festa de Pentecoste que realizara lá. Dadas essas informações, vamos falar então sobre esta oração do capítulo 3, do verso 14 a seguir, que é a segunda oração de Paulo nesta carta, nesta epístola. Como já disse, a primeira oração que se dá no capítulo 1, Paulo vai enfatizar a necessidade do conhecimento, da iluminação, ou seja, da bênção de se conhecer a Cristo, enfatizando a capacitação no conhecer ou no ter. Agora, no capítulo 3, no verso 14 a seguir, Paulo vai enfatizar mais no ser, naquilo que é mais prático, naquilo que é palpável, naquilo que é tangível, naquilo que é bem intimista. Paulo vai orar agora pelos irmãos efesianos, e essa oração também se estende a nós, para que tenhamos um relacionamento profundo com Deus. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, ou obviamente acompanhando através da projeção, nós vamos fazer a exposição então desse texto. Observemos bem que o texto que lemos começa falando sobre o posicionamento ou a postura de Paulo na oração. Isso aqui nós chamamos de preâmbulo da oração, ou seja, algumas informações introdutórias de como Paulo se porta para orar. Observe que ele diz: por esta razão, por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai. Aqui está uma informação interessantíssima e importantíssima. Por que é que Paulo dá ênfase à sua postura a orar? Eu preciso salientar aos irmãos que a Bíblia não vai sacralizar, a Bíblia não vai em nenhum momento canonizar nenhuma postura de oração. Você vai encontrar na Bíblia pessoas orando de pé, você vai encontrar na Bíblia pessoas orando sentado, você vai encontrar na Bíblia pessoas orando até mesmo deitado. Imagine. É lógico que devemos ter uma postura honrosa diante do Senhor como reverência, mas a Bíblia não vai determinar qual é a posição correta, a posição santa para orar. Você pode orar em pé, você pode orar sentado, você pode orar deitado. O que importa é a sua conexão com aquele, como dissemos na última terça que estivemos aqui, que abriu este espaço para termos esta comunicação direta com ele, sem nenhuma interferência. Mas por que é que Paulo dá ênfase a orar de joelhos? Porque na cultura judaica, o judeu, por natureza, não tem o hábito de orar de joelhos. Se você observar nas principais passagens de oração da Bíblia, você vai perceber um judeu orando de pé. Inclusive, os fariseus gostavam de orar, pastor Júnior, nas praças. E eles aproveitavam a oração para pagar a ideia, para passar a mensagem que eles eram super crentes, homens de oração. E Jesus até condena esta prática dos fariseus. Mas a Bíblia vai falar de alguns casos especiais de pessoas que dobraram os joelhos. Por exemplo, Elias, logo depois da cruzada do Carmelo, a Bíblia diz que Elias foi orar, e um detalhe curioso, ele colocou a sua cabeça entre os joelhos. É um detalhe interessantíssimo isto. Outra pessoa que orou de joelhos, Ana, quando esteve diante do templo, quando foi até abordada pelo seu pastor, o sumo sacerdote Eli. Um outro exemplo de alguém que orou de joelhos, e não poderíamos deixar esse exemplo de fora, o próprio Jesus, em Lucas capítulo 22 diz que ele se colocou de joelhos e orou com angústia de alma. Na cultura judaica diz que quando alguém se põe de joelhos é porque a coisa está complicada. Quando alguém se põe de joelhos é porque que a oração deve ser respondida com pressa. Então, pegando este gancho na cultura judaica, vamos experimentar orar mais de joelho, porque significa dizer que se a gente colocar o nosso joelho no chão, a gente acaba apressando uma resposta
resposta de Deus. A gente acaba, de fato, verbalizando aquele problema que nós estamos. Eu lembro até de uma canção muito antiga, um corinho que dizia, né? De joelho é melhor. Então, experimentemos orar de joelho. É por esta razão que Paulo, então, posiciona-se e diz: por esta causa eu me ponho de joelhos. E ele começa, então, após falar da sua postura, ele vai agora falar da motivação da sua oração. Motivação essa que eu chamaria de exultação pela obra de Deus na sua igreja. Veja comigo, por favor, no verso de número 15. Vou dar trabalho para o senhor novamente, meu irmão da mídia. No verso 15 ele vai dizer: por esta causa me ponho de joelhos perante a face do Senhor Jesus Cristo, 14. E no 15 ele diz: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Eu preciso chamar a sua atenção que neste versículo 15 em especial, Paulo está falando tanto da igreja invisível quanto da igreja visível. Vou repetir para você que está tomando nota. Neste versículo 15, Paulo está falando da igreja invisível e da igreja visível. Ou seja, da igreja que está no céu e da igreja que está na terra. A palavra família aqui retrata da igreja, porque o que é a igreja? É um conjunto de famílias. Por mais que você não aceite, por mais que você não queira, e eu gosto sempre de dizer isso, alguém diz: eu não vou com a cara do irmão fulano, e não tem como ir, né? Cada um tem a sua face, cada um tem a sua estampa facial, mas nós temos o hábito de dizer: eu não vou com a cara de ciclano. Eu costumo sempre dizer o seguinte: vai acostumando com essa face, porque você vai passar a eternidade no céu com esta pessoa, então não tem para onde correr não, tá? A não ser que você não queira ir para o céu, e acredito que todo mundo aqui quer ir. Então Paulo está falando da família como igreja, e agora ele vai apresentar a sua motivação. Qual motivação? No verso 16. Aqui começa a sua motivação, onde ele vai dizer: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Observe que Paulo está agora colocando o seu maior sentimento na sua oração. Chama a sua atenção para um detalhe: Paulo não está orando por uma motivação pessoal. Paulo não está orando por uma motivação de outrem. Paulo está orando pela igreja de Deus como no todo. E as motivações de Paulo, os objetivos de Paulo, vão mais do que o âmbito material, propriamente se tratando da esfera espiritual. Observe que Paulo não vai orar aqui por porta aberta, Paulo não vai orar por chave da vitória, Paulo não vai orar por bandeja trazendo vitória, pastor Júnior. A oração de Paulo é estritamente espiritual, porque ele percebe que antes do homem ter, ele precisa ser. Foi o que Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 6, a partir dos versos 20 a seguir, culminando no verso 33. Então nós observamos que a audácia de Paulo aqui revela a sua confiança. Por quê? Ele ora pedindo para que Deus, que é rico, e é curioso que a palavra para riquezas aí está no plural, e nós vamos observar que Paulo vai tratar sobre diversas riquezas de Deus, como por exemplo, riquezas da glória, riquezas da graça, riquezas de bondade, riquezas de misericórdia. Nós servimos a um Deus que não é apenas rico, mas é um Deus que é dono de tudo e tem todo o controle nas rédeas da sua mão. O Salmo de número 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude e os moradores que nela habitam. Agora nós observamos aqui a audácia de Paulo. Paulo manifesta o desejo de que Deus atenda a sua súplica segundo as riquezas da sua glória. Eu preciso salientar aos irmãos que a glória de Deus não é um atributo apenas. A glória de Deus é nada mais e nada menos que o fulgor, a representação maior de todos os
plenos atributos de Deus. E quando eu falo da glória de Deus, eu preciso dizer aos irmãos que Deus manifesta a sua glória em diversos lugares. Manifesta no vale, manifesta no deserto, manifesta na terra, manifesta no homem e manifesta na igreja. Inclusive, a glória de Deus está manifesta neste santuário. A glória de Deus está presente neste lugar. Em Ezequiel capítulo 44, nós temos uma ideia de como a glória de Deus se manifesta no ambiente. Você pode até não ver, mas pode sentir. Você pode até não tocar, mas você é tocado por ela. A glória de Deus está manifesta neste lugar. Até porque Jesus disse que para a glória dele se manifestar, só basta que nós creiamos. Se creres, verás a glória de Deus, sentirás a glória de Deus. Além da audácia de Paulo, eu chamo a sua atenção agora para o conteúdo da oração, e aqui quero me ater porque é o desenvolvimento desta palavra. Observemos que no conteúdo da oração de Paulo, que tem uma motivação clara, que tem uma audácia confiante, ele vai agora revelar nesta oração as suas petições, e chama a sua atenção para a seguinte verdade: esta oração de Paulo, do capítulo 3, dos versículos 14 a 21, é uma oração que nós podemos dizer que são como degraus de uma escada. Você vai observando que à medida que Paulo vai orando pelos efesianos e consequentemente estender essa oração a nós, esta oração ela vai subindo como um degrau após degrau. Vejamos então o primeiro degrau. A gente já viu no versículo 16 e também no 17 que ele vai suplicar por um poder interior. Veja comigo novamente, por favor, 16, meu amado, só para a gente contextualizar novamente. Obrigado. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Agora o 17. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estejais ou estando arraigados e fundados em amor. Existem duas verdades aqui. A primeira delas, ele suplica para que a igreja de Deus, tanto coletiva quanto individualmente, seja tomado por um poder interior. E quando eu falo de poder, eu me recordo de John Wesley. John Wesley disse certa feita que o maior desejo de Deus para a sua igreja é que nós sejamos revestidos, tomados, cheios deste poder. Mas infelizmente esse é o menor desejo da igreja de Deus. Você observa que nós estamos cheios de tudo. Cheios de problemas, cheio da vida, cheio disso e cheio daquilo, menos cheio do Espírito, cheio do poder. Por 8 vezes, só nesta carta, Paulo vai enfatizar que nós devemos ser cheios do Espírito. Culminando no capítulo 5, eu pediria, meu amado, que você colocasse para a gente esse texto e depois voltasse para o capítulo 3, verso 17. No capítulo 5, no verso 18, olha a máxima de Paulo. Olha o que ele vai dizer para a igreja efesiana e também para nós. Efésios 5, 18, obrigado. E não vos embriaguei com o vinho no qual há devassidão ou contenda, dependendo da versão que você tem em mãos, mas enchei-vos do Espírito. Obrigado, querido. Mas enchei-vos do Espírito. A W. Tozer diz que este é o mandamento ignorado. Há 4 verdades nesta expressão enchei-vos do Espírito. Primeiro, encher do Espírito aqui não é um pedido, não é um conselho, não é um clamor, é uma ordem. Aleluia. Encher do Espírito aqui é uma ordenança. A ordem de Deus para o seu povo é que sejamos cheios
cheios do poder, cheios do Espírito. A segunda verdade que tem nesse texto, além de ser uma ordenança, ele está no imperativo. Ou seja, é Deus dizendo: encha-se, permita-se encher do meu Espírito. E nós aprendemos uma terceira verdade emendando esta: não é Deus que nos enche. E por muitos anos eu preguei errado. Deus vai te encher, Deus vai te transbordar. Não, é uma participação humana. Somos nós que precisamos ir até a fonte. Temos aqui a oportunidade de nos enchermos de Deus, ou como bem disse Lutero certa feita, ou nos enchemos de Deus, ou nos enchemos de Satanás. Não tem um terceiro termo, uma terceira opção. John Wesley disse até certa feita: o homem que não é cheio do Espírito Santo é um homem que amontoa pecado sobre pecado. Por quê? É o Espírito Santo que nos reveste e nos orienta a vivermos uma vida longe da prática do pecado. É por isso que quando Davi peca e é repreendido por Natã em 2 Samuel 12, não precisa colocar não, querido, é só para informar. Davi vai escrever um dos seus salmos mais poderosos, dos seus 73 salmos, o Salmo 51, e na altura do verso de número 11 ele vai dizer assim: não me lances fora da tua presença, fazendo uma alusão a Caim. Não me lances fora para longe de ti, como fizeste com Caim, e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Porque sem o teu Santo Espírito eu não sou nada. Sem o teu Santo Espírito eu não tenho motivação para viver. Aí ele ora: torna a dar-me a alegria da tua salvação, que é proveniente apenas com esta vida cheia do Espírito, do poder de Deus. O maior desejo de Deus esta noite é que nós sejamos cheios do Espírito. E eu declaro e profetizo que nós sairemos daqui cheios do Espírito, porque esse é o desejo de Deus. E para isto Paulo orou. Oh glória! Oh glória! Voltemos para Efésios 3,17, meu querido. A presença do Espírito na vida do cristão é essencial. Nós temos diversas referências. A propósito, para aqueles que gostam de curiosidade bíblica, a expressão Espírito Santo ocorre na Bíblia 98 vezes, em toda a Bíblia. Para quem gosta de curiosidade bíblica, a expressão Espírito Santo ocorre 98 vezes em toda a Bíblia. Sabe qual é? Acredito que você sabe que você gosta de Bíblia. A Igreja do Alto da Glória é a igreja que ama a Bíblia. Qual é o livro que mais fala do Espírito Santo? Alguém me ajuda aí? Qual? Alguém chutou, eu ouvi longe. É isso que você pensou mesmo. Qual é o livro que mais fala do Espírito Santo? Para te dar uma ajuda, inclusive estudiosos até dizem que este livro não era nem para ser chamado A de tal, era para ser chamado A do Espírito Santo. Já te dei uma dica. É inteligente. Atos dos Apóstolos era para ser chamado Atos do Espírito Santo, porque é o livro que mais fala do Espírito Santo, 59 vezes. 59 vezes o livro de Atos vai falar do Espírito Santo. E detalhe, as 59 vezes que o Espírito Santo é mencionado lá, é dando ênfase que nós devemos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Em Atos 2 fala da descida do Espírito Santo. Em Atos 3 nós temos a cura do paralítico, o Espírito Santo presente. Em Atos 4, querido, esse texto eu vou pedir para motivar ainda mais, para aguçar a igreja de Alto da Glória. Atos capítulo 4, meu querido, a partir do verso 29, até porque tem tudo a ver, é uma oração. Oh glória, eu sinto mais uma vez a presença de Deus neste lugar. Alguém mais sente aí? Oh meu Deus, olha só, agora é os discípulos orando, gente, perceba, ó. Agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra. Verso 30. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo, filho Jesus. Olha o verso 31, gente. Ah, meu Deus.
E tendo eles orado, é o meu desejo aqui no alto da glória esta noite. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Já pensou na hora que o pastor Melo, o pastor Júnior for dar o encerramento, nós fizéssemos a última oração e esse lugar estremecesse? Aí você se preocupa, é terremoto em Goiânia? Não, até porque não temos duas placas tectônicas no Brasil. É quase que impossível ter um terremoto aqui, apesar que na fronteira já disse que houve. Mas não seria um terremoto, seria a igreja de Cristo aqui no alto da glória, sendo abalada pelo poder da oração e o Espírito Santo nos tomando com propriedade, porque este é o maior desejo de Deus. Oxalá que aconteça isso. Volte, querido, para Efésios 3,17. Por que é que Paulo ora pedindo que nós sejamos fortalecidos no poder? Porque nós precisamos de fortalecimento. Eu dou trabalho para os irmãos da mídia, principalmente quando eu ensino, viu? O senhor não se importa não, né? Depois eu pago um lanche para o senhor, tá bom? Coloca para nós aí Efésios 6,10. Que é impossível não falar de fortalecimento e não citar esse texto, ó. Porque a conclusão desta carta, desta rainha das epístolas, olha só. Finalmente, Paulo está concluindo, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Foi para isto que Paulo orou, para que nós fôssemos fortalecidos. Eu tenho que profetizar isso. Você vai sair daqui fortalecido e fortalecida pelo Senhor. Você vai sair daqui fortalecido e fortalecida pelo poder de Deus. Nunca precisamos de tanto fortalecimento, pastor Júnior, como nos dias atuais. Nunca precisamos de poder como nos dias atuais. A igreja não precisa de tantos recursos materiais assim, porque tem até de sobra, pastor Júnior, algumas. Mas nós estamos precisando de poder. Eu me lembro daquela história de um rapaz que estava estudando para ser padre, e ele foi fazer um mini curso no Vaticano, uma espécie de estágio. E chegando lá, o cardeal, o arcebispo que o recebeu, levou aquele jovem para conhecer as riquezas do Vaticano. E aquele arcebispo disse: nós não podemos mais falar como os nossos pais falaram, os pais da igreja, a saber, Pedro. O quê? Não temos ouro e nem prata, porque agora nós temos de sobra. Olha os tesouros da igreja católica. O rapaz com muita propriedade olhou para aquele arcebispo e disse: é verdade, o senhor tem razão. Nós não podemos falar como eles mais mesmo. Não podemos dizer que não temos prata e nem ouro, mas também não podemos dizer o que eles disseram. O poder que nós temos, isso te damos. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. O que está faltando para a igreja atual é poder. O que está faltando para a vida do cristão enquanto indivíduo é poder. Poder do alto, poder do céu, poder do Espírito. E que nesta noite, esta palavra aguce o teu coração, para que você saia daqui desejoso, querendo ser cheio e cheia do Espírito, porque essa é a nossa maior motivação. Voltemos, amado, para Efésios 3,17. Poder. É curioso, é 3,17 isso? Está no 5,17 de Efésios, 3,17, por favor. Glória a Jesus. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que,
estejais arraigados e fundados. Paulo está usando duas metáforas aqui, gente, ó. Eu estou vendo irmãos tomando nota aí com caneta. Se você puder grifar, até brinquei com o pastor Melo, que a Bíblia dele é parecida com a minha, colorida. Eu grifo tudo. Quando uma palavra me chama a atenção, eu já marco ali para depois pesquisá-la. Por favor, marque na sua Bíblia aí, ó, o verbo arraigar e o verbo fundar. Essas duas palavrinhas, arraigados e fundados. Grife aí. Paulo está usando duas metáforas. A primeira de origem botânica, ou seja, tem a ver com plantação, tem a ver com vegetação. E a segunda, uma metáfora de arquitetura, tem a ver com edificação. Paulo está dizendo, Cristo deve habitar, e eu tenho uma palavrinha daqui a pouco para esse habitar aí, fantástico. Cristo deve morar, Cristo deve permanecer nos vossos corações, assim como uma árvore está plantada, fincada, fundada, afundada, entrelaçada com as suas raízes. Paulo está dizendo, Cristo tem que estar dentro dos nossos corações, morando, habitando, permanecendo, assim como o edifício tem a sua base sólida. Deixa eu fazer uma pergunta retórica para a gente entender rapidamente essa questão de habitar aí. Porque há duas palavrinhas gregas para habitar, só para você entender. É uma pergunta retórica. Cristo mora no meu e no seu coração? Ou Cristo apenas vem fazer uma visita de verão de vez em quando nesta casa que somos nós? Os irmãos aqui são sabedores que nós somos uma casa, sim ou não? Nós somos um templo. E sabe quem mora nesse templo? 1 Coríntios 3,17. Se não for o primeiro, é a segunda. É tanto versículo, pastor Júnior, que vai vindo na cabeça, a gente vai confundindo. Mas 1 Coríntios 3,17. Se não for, é o segundo aos Coríntios. Só para responder isso aqui, ó. Também, mas depois a gente vai para 2 Coríntios 3,17, tá? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois. Você é morada de Deus, você é a habitação de Deus. Põe aí 2 Coríntios 3,17 agora, meu irmão, e também o 18, ou 3,16. 2 Coríntios. Oh, aleluia. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Ou seja, você é casa de Deus, e se Deus está nesta casa, Ele tem liberdade de fazer o que Ele quiser dentro desta casa. É Ele quem manda, é Ele quem faz, é Ele quem trabalha, é Ele quem age. Pergunto de novo, Cristo habita ou Cristo passa um período de férias de verão aí? Eu creio que Cristo habita, né? Cristo mora, né? Ele chegou aqui para nunca mais sair. Agora observe que eu disse, voltando para Efésios 3,17, lá para a palavrinha habitar, que existem duas palavrinhas gregas para habitar aí, tá? Se alguém quiser anotar, eu vou até soletrar. É bem fácil. A primeira palavra é paróqueo. Daí vem a expressão paróquia. Paróqueo. É a palavra primeira para habitar. É a primeira palavra para habitar. Paróqueo. A segunda é catóikeo. A palavra empregada por Paulo aí não é pairorqueo, mas é kaitorqueo. Por que não paráqueo? Porque paróqueo significa que alguém que só veio de vez em quando e passa uma temporada de férias. E Jesus não passa de vez em quando aqui. Ele chegou aqui para fazer katakeo, que significa, ele chegou para fazer morada permanente. Ele chegou para habitar nesta casa. Lembra daquela canção antiga interpretada por Cícero Nogueira? Nós éramos tapera velha. Éramos taperas velhas. E ele chegou e arrumou a casa. Ele habita dentro de nós.
Ele mora em nós. A oração de Paulo é: que Cristo habite em vossos corações, que Cristo habite dentro de você. Obrigado, Espírito Santo, por me recordar isso. Alguém se lembra da palavra que Deus disse através de Isaías, que nasceria um menino e o nome dele seria Emanuel, que a gente sabe que é, ou que significa, Deus conosco. Mas sabia que Emanuel é mais do que Deus conosco? Um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, fez a semântica, fez a exegese da expressão Emanuel. E ele chegou à seguinte conclusão: que a expressão Emanuel é a junção de 3 sílabas. A primeira, em. A segunda, men. E a terceira, el. As 2 primeiras a gente encontra na semântica da língua inglesa. Por exemplo, em ou in quer dizer dentro. Men quer dizer homem. Só que el você não encontra no dicionário de uma língua inglesa. El você vai encontrar numa terminologia hebraica. E todos os nomes que terminam com a terminologia el na Bíblia aponta para Deus. Fazendo a junção, o que é Emmanuel? Deus dentro do homem. Deus dentro de você. Deus dentro de mim. Deus dentro de nós. Aleluia. Vamos para o verso 18, meu amado. Paulo ora para que nós sejamos tomados pelo poder e para que Cristo habite em nosso coração. A segunda súplica ainda está, inclusive eu pedi para você ir no 18, meu amado, mas volta para o 17 porque está na parte final do 17, está na parte B. Aí a gente vai para o 18. Que é justamente Deus em amor. O que é que Paulo está dizendo aí? Está pedindo para que nós tenhamos um aprofundamento no amor fraternal. Já vou até deixa aqui, pastor Júnior, desculpa a redundância. Breve, voltando aqui, eu vou trazer um assunto, num culto de ensino, sobre mutualidade cristã. Me cobre isso. Quando vocês me convocarem, eu vou trazer isso aqui, ó. Preste atenção no que é que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós devemos ser arraigados e fundados, ou seja, aprofundados no amor. Está falando da prática do amor fraternal. No versículo 17, para você que está tomando nota, Paulo vai tratar de amor no sentido horizontal, ou seja, de irmão para irmão. Nós sabemos que, como igreja de Deus, como família de Deus, nós devemos amar uns aos outros. É daí que se vem a palavra mutualidade, uns aos outros. Expressão esta que ocorre mais de 322 vezes. Observe que aqui Paulo está dizendo: desenvolvam, pratiquem, façam mais o amor fraterno, que é o amor de irmão para irmão. Nós não podemos amar a Deus se não amar o nosso irmão ou o nosso próximo. É impossível. Jesus deixou bem claro que nós cumpriremos toda a lei se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Paulo está dizendo: se vocês querem ser corroborados, querem ser arraigados, fundados no conhecimento da pessoa de Cristo, adquirir este poder no homem interior, amem. Eu preciso amar o meu irmão. Nós precisamos nos amar, porque o amor é o vínculo de toda a vida cristã. Qual é o versículo-chave da Bíblia? João 3,16, onde o elo é o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A.W. Tozer disse que nos tornamos parecidos com Cristo e com Deus quando nós amamos o nosso semelhante. O discípulo que mais amou a Jesus foi taxado por Jesus como aquele que mais se pareceu com ele. Me ajuda você que gosta de Bíblia. Qual foi o discípulo que mais amou a Jesus e foi considerado amado pelo próprio Jesus? Eu estou falando de João. João foi tão parecido com Cristo, com Jesus,
que quando Jesus está no alto da cruz, e pouco se prega sobre isso, eu amo João 19, a partir do versículo 25, porque Jesus vai posicionar quem somos nós diante da cruz. Jesus vai elencar algumas características de pessoas ali. Aí ele vai olhar para sua mãe Maria e vai dizer: mulher, eis aí o teu filho. Sabe, Jesus estava dizendo para Maria: eu não fui o filho que você desejaria que eu fosse, até porque eu não vim a esta terra para ser filho de Maria, eu vim para ser filho de Deus e executar todo o seu trabalho, mas eu vou dar alguém para você, mulher, para você, mãe, que vai ser o meu substituto à altura como filho, porque ele se parece comigo, ele ama como eu amo. Já pensou? É por isso que o próprio João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 4, dizendo que se nós queremos parecer com Jesus, devemos andar como ele andou, amar como ele amou, falar como ele falou, agir como ele agiu, que nos tornemos parecidos com Cristo através do amor fraternal, que ele nos conceda esta verdade. Agora sim o verso 18, meu amado. Eu já estou terminando, viu, gente? Eu já estou terminando. Primeiro Paulo fala do amor horizontal, fraterno. Agora ele vai falar do amor vertical. E desse amor vertical, Paulo vai falar de 4 medidas do amor de Deus, do amor de Cristo, para que possais compreender com todos os santos. Opa, isso é ótimo! Ninguém consegue compreender o amor de Deus sozinho. Precisamos um do outro, pastor Júnior, para conhecermos e compreendermos este amor de Deus. Precisamos de um do outro, isso é fantástico, para que possais compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aqui estão as 4 medidas do amor de Deus. Por que a largura? Isso é fantástico, porque no amor de Deus, pastor Melo, cabem todas as pessoas. Eu vou repetir: o amor de Deus é largo porque cabem todas as pessoas. Não tem limite para o amor de Deus no que diz respeito à sua largura. Todos podem entrar. Segundo, por que do comprimento? Essa aqui é fantástica. Alto da Glória agora vai dar um glória para fazer jus ao nome desse bairro. Por que do comprimento? Porque o amor de Deus vai de eternidade a eternidade. O amor de Deus não tem início e nem tem fim. Por isso o comprimento é eterno. E por que da altura? Porque este amor é possível transportar o mais vil pecador para dentro dos céus. Por isto que este amor é alto no seu tamanho, na sua altura. E por que é profundo? Porque este amor, arai, achuri, mihandarai, pastor Júnior, desce às mais densas profundezas e arranca o mais vil pecador e coloca ele como um homem, como uma mulher, salvo, remido e redimido no seu sangue dentro do céu. Por isso o amor de Deus é largo, é comprido, é alto e é profundo. Aleluia! E aqui Paulo vai suplicar para que compreendamos este amor. E caminhando agora para a conclusão, o verso 19 e 20. Já falei demais, pastor Júnior e pastor Melo. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Aí Paulo vai fazer um pedido audacioso aqui agora, para que sejais revestidos ou cheio de toda a plenitude de Deus. A palavra grega que Paulo emprega aqui é: Deus quer se apoderar totalmente de você. Alguém aqui, com certeza, é retórico, se lembra de quando Davi foi ungido rei? Vocês se lembram? Toda aquela passagem. Quando Samuel vai embora, eu gosto de 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 13 em diante. O texto diz assim, e o Espírito do Senhor se apoderou, se apropriou, se apossou de Davi. A ideia exprime assim, Davi, a partir de hoje, sou eu quem controlo tudo na sua vida.
Sou eu quem tomo todas as tuas diretrizes. É o maior desejo de Deus, é que nós sejamos revestidos da plenitude de Deus. Deus não é um ser que concede por medidas, por conta-gotas, não. Ele é tão bom que Ele é um ser que gosta de compartilhar abundantemente. A gente vai ver isso logo no verso 20. Deus deseja que nós sejamos revestidos de toda a plenitude de Deus, e este é o maior desejo do velho apóstolo, e este é o nosso maior desejo, que nós sejamos tomados desta plenitude, a ponto de não termos mais olhos para mais nada, a não ser para a glória exclusiva de Deus, e esta experiência fantástica com a sua plenitude. A ideia que Paulo emprega aqui é a mesma de Davi. Davi no Salmo 139 faz algumas perguntas retóricas assim: para onde me irei da tua face? Para onde fugirei do teu espírito? Se eu for ao céu, tu aí está. Se eu for às profundezas do abismo, tu chegas antes de mim. Então, já que não tenho como correr de ti, eu corro para dentro de ti, para que eu viva de forma intrínseca esta plenitude contigo, sendo um em ti e tu um em mim. Aleluia! Eita. Meu amado, João 17, por favor, a seguir. Olha a oração de Jesus aqui, ó, a oração sacerdotal. Jesus orando também de joelhos igual a Paulo. A partir do 17. João 17. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Está indo, está quase lá. Pronto. A seguir, tá bom? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviarei ao mundo. Falando do ministério discipulado, do apostolado. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Verso 20. Rogo não somente, aqui é fantástico, gente, ó. Jesus não está orando apenas, pastor Melo, pelos discípulos. Rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quem crê em Jesus pelo poder da sua palavra? Ele orou por nós, há 2000 anos atrás. Continuemos. 21. Para que todos, gente, isso aqui é fantástico. Para que todos sejam um, assim como tu, o Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O maior desejo de Deus é que nós sejamos um nele e ele em nós, para que sejamos revestidos de toda a plenitude de Deus. Voltando agora para Efésios 3 e o versículo 20, e a gente termina. A conclusão da oração. Paulo vai concluir a sua oração agora com 2 pontos, e termino. Primeiro, aqui está a primeira parte da conclusão da oração: a capacidade de Deus responder às nossas orações. Vou repetir: a capacidade de Deus responder às nossas orações. Inclusive, John Stott fez uma exegese desse texto, pastor Júnior, fantástica, sobre 7 etapas de como Deus responde à oração segundo Paulo aí. Vamos ler o texto e eu já falo sobre essas 7 etapas. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder que em nós opera. Quais são estas 7 etapas? A primeira: Deus é poderoso para fazer, pois não está ocioso, nem inativo e nem morto. Vou repetir: Deus é poderoso para fazer. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Aquilo que ninguém pode fazer, Deus faz. E tem coisas que só Ele faz. Ele é poderoso para fazer e Ele vai fazer. Você crê nisso? A segunda verdade: Deus é poderoso para fazer o que pedimos.
Por quê? Ele escuta a nossa oração e a responde. Deus é poderoso para fazer o que pedimos, porque Ele escuta a nossa oração e responde. Notícia extraordinária: Deus ouve as tuas orações e não apenas as ouve, como também as responde. Aleluia. Terceiro, Deus é poderoso para fazer o que pedimos e também o que pensamos, pois Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos projetos e os nossos intentos. Quarto, Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, porque Ele sabe de tudo e tudo Ele pode realizar, tudo Ele resolve, tudo Ele faz, tudo é possível, porque para Ele nada é impossível. Quinto, Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque o seu poder e a sua graça não é dada a nós por medidas racionais. Ou seja, a lógica não funciona muito com Deus não. Paulo até disse, pastor Júnior, que o filósofo para entender Deus tem que ser louco, porque a loucura de Deus é mais sábia do que toda a filosofia humana aclopada, guardada, armazenada. E Ele faz coisas que a gente não entende, só aceita. Tem coisas que Deus faz que a gente não compreende, mas aceita, porque Ele é Deus e Ele vai fazer muito mais do que tudo, porque Ele é alguém, é um ser que vai além do nosso raciocínio lógico. Sexto, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque Ele supera as nossas expectativas. Eu disse naquela terça e vou ter que repetir. A primeira vez que preguei na congregação do Alto da Glória, lá embaixo no estacionamento, eu trouxe uma mensagem de João capítulo 11, onde as duas irmãs queriam um milagre comum, entre aspas, comum para nós, mas para elas era extraordinário. Elas queriam que Jesus curasse a Lázaro, só que Jesus deixou Lázaro morrer. E é aqui que está. Jesus, de certa forma, deixa as irmãs frustradas, como quem dizendo, Ele não atendeu a nossa expectativa. Só que quando Jesus chega em Betânia, Ele faz algo infinitamente maior, inédito, algo que as irmãs jamais esperavam, aplicando o que Ele vai fazer na tua e na minha vida, nas nossas vidas, vai além da nossa expectativa. É por isso que o que você pediu ou pensou, meu irmão, multiplique versus o infinito, a eternidade, é o que Deus vai fazer. Aí, como está no Salmo 126, vai parecer que é um sonho. Quando Deus restaurou a nossa sorte, parecia que estávamos sonhando, porque Ele vai te surpreender, Ele vai superar as tuas expectativas, porque Ele faz infinitamente mais. E em sétimo e último lugar, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, porque Ele é o Deus da superabundância. Filipenses 4,19, querido, e eu convido a igreja a estar de pé. Cadê? Já está vindo ali meu irmão do teclado. Filipenses 4,19. Olha como esse nosso Deus é superabundante. Quando você ler esse texto através da vontade para manifestar a sua reação, se você entender o texto, tá bom? Enquanto isso eu bebo um pouco de água. Entendeu? Entendeu? Meu irmão, minha irmã, você que está na live, entendeu? O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus suprirá todas as vossas necessidades.
O seu Deus, o nosso Deus, suprirá todas, não tem uma exceção que Ele não suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Tem provisão chegando na tua casa. Tem providência de Deus chegando no teu. Igreja do Senhor em alto da glória, meus irmãos que estão acompanhando nesta live, os momentos que mais Deus manifestou a sua superabundância foi em tempos de crises, foi em tempos de caos. Esta situação, pastor Júnior, pode ter pego o mundo de surpresa, mas o nosso Deus não. Ele ainda está no trono, Ele está no controle da sua vida, Ele está no controle da sua casa, e Ele suprirá. Para devolver o microfone aqui direito e o ministério de louvor cantar, eu termino com uma frase excepcional acerca da oração. John Wesley disse que um homem de joelhos enxerga mais do que um filósofo na ponta dos pés. Um homem de joelhos é como Atos capítulo 7, ele vê os céus abertos e Jesus Cristo à direita de Deus Pai. Ezequiel, à margem do rio Quebar, quando teve visões de Deus, os céus abertos, os céus se abrirão sobre a sua casa. Senhor, te agradeço por esta palavra, te agradeço por esta ímpar e rica oportunidade, te agradeço pelos meus irmãos e minhas irmãs, tanto aqui quanto os que estão acompanhando através desta transmissão, que tiveram a paciência e a sensibilidade de ouvir este humilde pregador. A minha oração, Pai, se assemelha à oração do velho apóstolo, que as súplicas supracitadas e mencionadas em Efésios 3, 14 a 21 se aplique a nós, e que nós entendamos que o Senhor é poderoso para ouvir e responder às nossas orações. Afinal de contas, foi o Senhor que nos orientou e nos aguçou: clamem a mim e responder-te-ei. Então nós estamos orando, estamos clamando, porque cremos que o Senhor há de nos responder e fará aquilo que só o Senhor pode fazer. Tenho certeza, que algo extraordinário está acontecendo nesta igreja e também nestes lares onde esta transmissão está sendo transmitida, porque o nome do Deus que é tomado no céu e na terra está sendo evidenciado para que a glória seja dele. Eramai, Acharamacai. Pastor Júnior. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga que você tem um Deus, diga: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, diz aí, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro pode durar uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
pastor Melo. Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer aqui, pastor Tiago. É uma honra para nós. Nós ficamos maravilhados com a presença do pastor e com a palavra que Deus opera através dele. Peço aos irmãos que possa recolher as ofertas e que todos vamos devolver suas ofertas e dizimar. E na quinta-feira teremos o culto da vitória. Amém. E gostaria de passar aqui para o irmão Júnior. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, vamos ser bem breves para nós já darmos o término do culto. Meus irmãos, eu quero te agradecer. Quero agradecer segundo a bondade de Deus. Que você permaneça firme na presença do Senhor, sempre tendo esse contato com o Espírito Santo diariamente. Nunca deixe de falar com o Senhor, nunca deixe de extrair uma adoração pura para Deus. Mesmo que seja no teu trabalho, mesmo que seja lá na tua casa, mesmo que seja em qualquer parte onde você estiver. Deixa Deus falar com você, não fique parado, não fique esperando que Deus venha agir sobre a tua vida, mas dê o primeiro passo, experimenta orar primeiro, experimenta falar com Jesus. Deus, eu digo, e tenho aprendido, pastor Tiago, que Deus, Ele se sente no direito de quando nós começamos a falar com Ele, Ele se sente no direito de retribuir essa fala com Ele. Pastor Tiago disse na primeira terça, onde começou esse estudo, quando ele estava aqui, ele disse no meio da pregação que nós precisamos experimentar a orar, experimentar, buscar, experimentar falar mais com Deus para ter algo extraordinário da parte do Senhor. Eu creio nisso aí. Tem alguém que vem comigo no glória? Aleluias. Meus irmãos, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua vinda, Deus abençoe também aos irmãos que está online também nos acompanhando nessa transmissão. Meus irmãos, só justificando aqui, o nosso pastor, o pastor Maurício também não pôde estar aqui. Eles tiveram um compromisso de última hora e pediram para justificar a falta deles, pastor Tiaguinho. Não foi falta de desonra, perdoa eles, amém? Deus está no comando de tudo e Deus se fez presente em nosso meio. Eu tenho certeza que você vai sair daqui abastado do poder da palavra de Deus. Se você pode, fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Ele por essa terça-feira com Deus poderosa, amém? Senhor nosso Deus e Pai, Deus todo-poderoso, Deus bendito, Deus de toda glória, nós oramos a Ti, Senhor, te agradecendo, Jesus, pela vida dos Teus filhos, pela vida, Senhor, dos Teus servos em todo o mundo. Pai, em Tua presença, Senhor, nós, nesta oportunidade, agradecemos também, Senhor, em favor da vida, Senhor, do pastor Tiago e a sua esposa, a Tua família, Senhor, o Teu ministério. Jesus, obrigado por usar, Senhor, este humilde servo na Tua presença mais uma vez nesta casa. Jesus, que essa palavra hoje, meu Deus, possa servir de lição nossas vidas, que como bons receptores da Tua palavra, nós possamos colocar em prática, meu Deus, e praticar todo dia, para que nós, meu Deus, habituemos, Senhor, a essa nova lição. Jesus querido, dispersa o Teu povo em segurança, que nós possamos voltar para os nossos lares debaixo das Tuas potentes mãos. Nos dê, Senhor, uma semana de bênção, uma semana de paz, e que a Tua mão esteja sobre a vida do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Se você a Tua mão, que o grande amor de Deus e nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre ti, sobre a tua casa, a tua família, os teus amigos e toda a tua parentela, não só hoje, mas para todo sempre. Nós dizemos amém. Está terminado em nome de Jesus. Meu irmão, vá em paz, Deus abençoe, Deus é contigo. Meus irmãos, passa lá na cantina, tem salgado quentinho feito na hora lá, hein?